Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, nós temos aí um dia de Marte e uma Lua já quase na sua fase crescente no signo de Sagitário. A Lua passa para sua fase crescente ainda hoje pela noite e vai trazer uma etapa de desenvolvimento daquilo que a gente percebeu que é necessário realocar, recolocar e reorganizar nas nossas vidas. Desde o dia da lunação de Virgem, desde o dia 2 de setembro, a gente está nesse processo aí de lua nova para lua crescente e está trazendo essa percepção, esse despertar, esse entendimento mais dinâmico, mais concreto e realizável do que a gente pode fazer para estar lapidando as novas situações que vão brotar na nossa vida a partir aí da lua crescente no signo de Peixes. Hoje, a lua já aparecendo, já mostrando um pouquinho da sua luz, né, já refletindo um pouquinho da sua luz no céu, conversa em trígono com o nó do norte, o que significa que a gente vai ter uma percepção bem aguçada, intuições bem valiosas a respeito de caminhos e ideias para o nosso futuro. Se existem ainda pontos que a gente está tendo dificuldade de compreender qual é a maneira de seguir, qual é a maneira de caminhar, hoje a energia, a tendência é que a gente consiga acessar, consiga vibrar na mesma frequência que esses objetivos e assim a gente consiga ter um vislumbre bem intuitivo e bem direcionador com relação àquilo que a gente quer desenvolver na nossa vida. Hoje, pelo fato dessa lua no signo de Sagitário, tá conversando aí em quadratura com o Mercúrio em Virgem, a gente pode ser surpreendido ou surpreendida por um pouquinho de instabilidade na questão do pensamento, tá? Pensamentos um pouquinho confusos, uma vontade profunda de entender a energia, os porquês por trás das situações que estamos vivendo, e o Mercúrio em Virgem chamando a nossa atenção para as coisas de ordem prática, para as nossas tarefas mundanas, né? Então, por um lado, uma mente psíquica representada pela Lua na energia de Sagitário, que é uma energia de exploração, que é uma energia de investigação também, querendo descobrir as profundezas, os porquês, né? Quase como se fosse assim uma criança que pergunta por que que o céu é azul, por que que as plantas são verdes, por que que o carro anda, né? E o Mercúrio em Virgem dando uma segurada nessa tendência por um outro lado, né? Nos chamando a atenção para que mesmo com muita curiosidade, mesmo com muita dúvida, mesmo com a vontade imensa de descobrir e explorar os novos caminhos que estão se abrindo, a gente não pode meter os pés pelas mãos nessa fase. Por quê? A gente está num processo de desenvolvimento. Se a gente já vai na empolgação dessa energia sagitariana que está conversando em trígono ali com o nó do norte em Áries, a gente acaba queimando essa largada, a gente acaba, né, perdendo a oportunidade de arrumar algumas bagagens de mão que ainda faltam, né, ser arrumadinhas direitinho para essa nova jornada. A gente acaba perdendo a oportunidade de organizar algumas coisas que podem parecer detalhes, né, em outras palavras, nessas bagagens de mão. Ah, mas é só a bagagem de mão. Mas é justamente na bagagem de mão que você leva o quê?
seus remédios, seu carregador, seu óculos de sol, uma garrafinha d'água, né, o isqueiro. Então, são coisas que podem parecer detalhes, mas que se a gente tiver sem no nosso uso de dia a dia prático, a gente fica perdido, né? O carregador do celular, por exemplo, não é mesmo? A carteira que vai ali na bolsa, tá? Então, se a gente tiver, a gente está com essa impressão, né? A gente realmente, né, nesses últimos meses, a gente preparou nossas bagagens, a gente selecionou, a gente fez a limpa no nosso armário, na nossa casa, nos móveis e tudo, selecionou aquilo que vai, aquilo que fica, só que ainda tem alguns detalhes que a gente precisa organizar, alguns documentos que a gente precisa ver se está tudo certo, né? Na bagagem de mão também vai ali a os documentos da viagem, comprovante ali da passagem. Então, se você for embarcar, se você quiser embarcar sem tudo isso, muito provavelmente até você não consiga, né? Porque tem ali documentos importantes, tem ali questões importantes para você resolver. Então, a gente está nessa fase de desenvolvimento final, tá? Interessante a gente conter um pouquinho essa empolgação, no sentido de querer adiantar muito as coisas, de dar esse passo maior que a perna. Porém, é muito interessante a gente aproveitar essa energia de Sagita e de Áries aí que está no céu, para a gente tá manifestando outras coisas, né? Por exemplo, o contato ali, por exemplo, tá utilizando aí essa empolgação, né, de querer embarcar logo e viajar, né, de explorar esse novo caminho, essa nova experiência, né, para estar planejando, quem sabe, o roteiro da viagem, né, onde que você vai passar, vai ver aí os lugares que tem de hospedagem, onde você pode ficar. Eu estou falando de forma metafórica, né? Mas para a gente conseguir ter uma noção bem nítida daquilo que a gente quer para o nosso futuro, é ideal que a gente pense também nas questões que podem surgir nesse novo caminho. Então, está utilizando essa capacidade mental de imaginação e essa curiosidade sagitariana para estar planejando também questões que podem surgir, tá? A oposição entre Sol e Saturno também conversam com a gente nesse sentido de manter os pés firmes no chão, manter a nossa consciência alinhada com esses pés no chão, mesmo o Saturno aí causando uma verdadeira revolução na energia de peixes, né, e abrindo o nosso campo de percepção concreta para esferas antes nunca exploradas, né? Então, é a gente sentindo coisas que antes a gente nunca sentiu, tendo sensações estranhas que a gente antes nunca tinha tido, e tudo isso aguçando o nosso instinto intuitivo e tudo isso aguçando a nossa curiosidade, e ao mesmo tempo a gente tendo que ter essa paciência, tá? De saber a hora de ir de partir, tá? Partir para esse novo horizonte. A Lua, inclusive, em Sagitário, simbolizando, tornando isso que a gente está falando assim, simplificando, resumindo isso que a gente está falando, a Lua está conversando em quadratura com o Saturno, né? Então, essa Lua cheia da energia de Sagitário, cheia de empolgação, cheia de energia, de movimento, né, de explosão energética, e o Saturno em peixes quadrando a Lua, falando assim, ó, tá vendo esse mar que você quer navegar, que você quer explorar aqui de peixes? Então, já verificou se suas velas estão em ordem? Já verificou se tem comida para a tripulação? Já verificou o casco do navio para ver se não tem nenhuma passagem de água que possa afundar a embarcação? Ó, presta atenção. Saturno, ele tá falando assim para a Lua, ó, parou, chega, respira, calma, né?
Respira Sagitário, ó, já bebeu aí a quarta cachaça, não precisa, espera um pouco, respira, vai comer alguma coisa, vai tomar água, depois você continua, né? Assim, no sentido figurado, né? Porque o pessoal fala muito aí da energia do signo de Sagitário, né? Que tem a ver com a questão da bebida e tudo mais. Mas, né, às vezes a gente vai nessa empolgação, né? A gente fica tão feliz, tão deslumbrado com as oportunidades, e às vezes só de pensar, né, no futuro, a gente já fica, né, empolgado, empolgada. E o Saturno tá falando assim: segura, peão, não é assim não, né? Não é assim não. Então a Lua começa já a conversar, a Lua vai ficar crescente, né? Em quadratura com o Sol, né? Na verdade, a Lua crescente, a Lua minguante, para quem não sabe, são sempre quadraturas entre Lua e Sol. A Lua crescente é uma quadratura separativa, porque a Lua vai estar se afastando do Sol. E a lua minguante é uma quadratura aplicativa, porque a lua está se aproximando do Sol. Mas são ambas quadraturas, tá? Então a lua vai ficar crescente em quadratura com o Sol, e como o Sol está fazendo oposição a Saturno, a Lua fica ali no meio do caminho, também vai estar fazendo uma quadratura aqui para Saturno. E essa quadratura ela já se desenha agora a partir da manhã. Por isso essa sensação de muita empolgação, muita energia, tá? Para algumas pessoas isso vai se demonstrar com um pouco de raiva, tá? Esses sentimentos intensos, eles podem estar associados aí com sensações de raiva, de irritação, de, né, vou explodir, se alguém me provocar aqui, se alguém estourar, cutucar meu balão, o balão vai explodir. Então, para algumas pessoas isso pode estar se manifestando em sentimentos negativos. Aí é mais ainda importante a gente ter esses pés no chão e ouvir essa voz de Saturno, porque a gente fala assim, a voz de Saturno, vai ter gente que vai estar achando que eu estou falando que o planeta tem vida e que ele está, né, falando com a gente, que ele está conspirando a favor ou contra algumas pessoas. Mas quando a gente fala assim, a voz de Saturno, a gente está falando de uma parte de dentro da gente, que é essa parte anciã, que é essa parte mais madura, que sempre fala no nosso ouvido quando a gente está fazendo merda, fala assim, oh, para de fazer merda. Todo mundo tem essa voz, né? Essa voz é a voz de Saturno, é uma voz da nossa psique. Tá? Não é que o Saturno está fazendo alguma coisa contra a gente, tá? Mas é interessante, principalmente se você está tomada aí por sentimentos negativos, sentimentos intensos, né? Na vibe sagitariana da coisa, você está escutando essa voz interior do ancião que é Saturno, que mora dentro de você, tá? E o Sol em Virgem, que está puxando para a sobriedade, né? Então, o Sol em Virgem, ele está funcionando aqui como uma glicose na veia, no meio da bebedeira ali da Lua em Sagitário. Então, a Lua em Sagitário está doida ali, né? A Lua é água, e Sagitário está muito louca, né? Encheu a cara, aí vem o Sol em Virgem, a consciência é a glicose na veia. Então, a pessoa, ela passa para o estado de sobriedade, né, bem rapidamente, tá? E aí ela percebe onde ela está, se situa, vê o que está acontecendo ao redor de uma maneira mais consciente. Então, de um lado, Saturno chamando atenção, né? Do outro, Virgem, trazendo de volta para o estado de consciência natural, antes que a coisa se torne ali um perigo, né? Um desastre, uma calamidade, tá bom? Para nossa saúde. Beleza, gente? Hoje é um dia, sim, muito agitado, tá? Porém, a gente deve, sim, dar uma contida nessa agitação para não deixar, para não meter alguns pés pelas mãos. Lembrando que o Marte está em Câncer, então, quer dizer, quem manda em Câncer é a Lua. Marte é os impulsos. Marte em Câncer. Quem está mandando aí nesse Marte? Não é a Lua em Sagitário. Então, você pensa
nos baldes que não podem ser chutados no dia de hoje, né? O Marte, que é o impulso, sendo governado por uma lua em Sagitário muito louca, muito empolgada, muito com vontade ali de acabar com tudo e já partir para nova experiência. Então, pense ali nas falas sem pensar, pense nas atitudes mal tomadas, nas merdas que podem ser feitas. Se a gente não tiver maturidade, consciência e sobriedade para lidar com toda essa energia visceral que se demonstra no céu, tá bom? Pelo menos nesse sentido, a Vênus em Libra, conversando em sextil com essa lua, também dá uma dissipada, né? Também dá uma puxada de equilíbrio, mas não no sentido da quadratura ou da oposição, que é uma chamada de atenção, né? Que é uma bronca, é um sermão. Aqui o sextil entre Libra, Vênus em Libra, a gente pode falar Libra porque a Vênus está em domicílio entre Libra e a Lua em Sagitário, é também no sentido de equilibrar, mas sem o choque, sem o confronto. É uma coisa mais fluida, mais natural, que acontece de maneira espontânea. Beleza? Então, qualquer coisa, lembre-se aí do afeto, do carinho, procure alguém para conversar, para partilhar as tuas expectativas com relação ao futuro, converse ali com as pessoas que estão ao seu redor, partilhe o que você sente, porque isso vai ajudar a dissipar toda essa energia de uma maneira mais saudável e sem acabar tomando atitudes drásticas no calor da emoção. Beleza, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, ao céu do dia, lembrando que hoje é dia de Marte, o que infla mais ali os nossos impulsos, tá bom? Então, muita sabedoria, tá bom? Vamos ouvir a voz de Saturno, que o Saturno ele está sempre conversando com a gente. Porém, o nosso eu adolescente é rebelde e não escuta a nossa voz de Saturno. Não é verdade? É isso, família. Um beijo, até a próxima, até amanhã. Tchau.